Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 11 de setembro, estamos no 24º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo! Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Meu irmão, minha irmã, aquele filho, depois de ter esbanjado tudo, começou a passar necessidade.
Com efeito, sobreveio uma grande carestia naquela terra para onde ele tinha ido depois de abandonar a casa paterna. Em tal situação, ele desejava matar a fome com qualquer coisa, até mesmo com a comida que os porcos comiam. Mas até isso lhe era recusado. A herança que o jovem tinha recebido do pai, era constituída por uma certa quantidade de bens materiais. Mas, mais importante do que esses bens, era a sua dignidade de filho na casa paterna. Quando se viu sem bens materiais, também caiu na conta da perda dessa dignidade. Quando pediu ao pai que lhe desse a parte de herança que lhe tocava para se ausentar para longe, ele não refletiu sobre isso. Parece que nem mesmo agora, nessa situação de pobreza, esse filho está bem consciente dessa realidade quando ele diz a si próprio: quantos empregados na casa de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morrendo de fome. Ele se avalia a si mesmo pela medida dos bens que tinha perdido e que já não possui, enquanto os criados na casa de seu pai continuam a possuí-los. Estas palavras exprimem principalmente sua atitude perante os bens materiais. No entanto, por detrás destas palavras se esconde também o drama da dignidade perdida, a consciência da condição de filho perdida. É então que ele toma a decisão: vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Tais palavras permitem descobrir que amadureceu nesse filho o sentido da dignidade perdida. Quando tomou a decisão de voltar para a casa paterna e de pedir ao pai para ser recebido, não já gozando dos direitos de filho, mas na condição de assalariado, o jovem parece à primeira vista agir por motivo da fome e da miséria em que ele caiu. Mas no âmago da consciência do filho pródigo se manifesta o sentido da dignidade perdida, daquela dignidade que brota da relação do filho com o pai. Com essa decisão, então, ele empreende o caminho de regresso. O filho pródigo, depois de ter gasto os bens recebidos do pai, ao regressar, merece apenas ganhar para viver, trabalhando na casa paterna como empregado e, eventualmente, ir ganhando, acumulando pouco a pouco certa quantidade de bens materiais, mas sem dúvida nunca em quantidade igual ao que já tinha esbanjado. Tal seria de fato a exigência da ordem da justiça, até porque aquele filho, com seu comportamento, não tinha somente dissipado a parte da herança que lhe competia, mas também magoado profundamente, ofendido profundamente o pai. O pai do filho pródigo é fiel à sua paternidade, fiel ao amor que desde sempre tinha dedicado a seu filho. Tal fidelidade manifesta-se na parábola não apenas na prontidão em recebê-lo em casa, mas sobretudo na alegria e no clima de festa tão generoso para com o esbanjador que regressa. Esta atitude provoca até a inveja do irmão mais velho, que nunca se tinha se afastado do pai, nem abandonado a casa paterna. A fidelidade a si próprio por parte do pai se exprime de modo particularmente denso de afeto. Lemos com efeito que, ao ver o filho pródigo regressar a casa, o pai, quando ainda estava longe, o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Ele procede deste modo, levado certamente por profundo afeto. E assim se explica também a sua generosidade para com o filho. Generosidade que causará também indignação no irmão mais velho. Todavia, as causas da sua comoção devem ser procuradas em algo mais profundo. O pai sabe que o que se salvou foi um bem fundamental, foi o bem da vida do seu filho.
Embora ele tenha esbanjado a herança, a verdade é que sua vida está salva. Mais ainda, esta de alguma forma foi reencontrada. É o sentido das palavras dirigidas pelo próprio pai ao filho mais velho. Era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. A misericórdia apresentada por Cristo na parábola do filho pródigo tem a característica do amor ágape. Este amor é capaz de se debruçar sobre todos os filhos pródigos, sobre qualquer miséria humana, especialmente sobre toda a miséria moral, sobre o pecado. Quando isto acontece, aquele que é objeto da misericórdia não se sente humilhado, mas como que reencontrado e revalorizado. O Pai lhe manifesta alegria, antes de mais, por ele ter sido reencontrado e por ter voltado à vida. Esta alegria indica um bem que não foi destruído. O filho, embora pecador, não deixa de ser realmente filho de seu pai. Indica ainda um bem reencontrado, no caso do filho pródigo, o regresso à verdade sobre si próprio. Muitos acham que a misericórdia degrada aquele que a recebe e ofende a dignidade do homem. A parábola do filho pródigo nos persuade que a realidade é diferente. A relação de misericórdia se baseia na experiência daquele bem que é o homem, na experiência comum da dignidade que lhe é própria. Esta experiência comum faz com que o filho pródigo comece a ver-se a si próprio e as suas ações com toda a verdade. Graças a uma misteriosa comunicação da verdade e do amor, o Pai vê com tal clareza o bem operado que parece esquecer todo o mal que o filho tinha cometido.